E aí, pessoal, tudo bem? Para quem já me conhece, eu não preciso me apresentar, né? Mas quem está vendo esse nosso podcast e não me conhece ainda, eu sou o Thiago Goulart, sou diretor da TG Mídia Comunicação e a gente está começando um projeto diferente, um projeto novo, que é um podcast da TG Mídia. E hoje a gente vai ter um papo de gestão aqui, sobre gestão, né? Vários tipos de gestão. E eu tenho um grande prazer de ter como nosso primeiro convidado o Marcelo Gomes. O Marcelo Gomes que está à frente de uma importante função e um dos nossos principais clientes, hein? O nosso principal cliente, que é o Grupo Baclise. Mas você vai saber um pouquinho mais do Marcelo a partir de agora, né? E aí, Marcelo, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá? Tranquilo, beleza? Querido? Cara, prazer aí tá podendo trocar ideia com vocês, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar um pouco com o time da TG Mídia, né? E ter vocês como parceiros aí, eu acho que é tudo de bom, né, cara? Então, prazeraço estar aqui e participando dessa estreia, né? Dessa novidade aí. Bacana, que é o podcast. E informar também vale a pena, né, que o Marcelo é um incentivador desse projeto, né? E hoje tudo surgiu hoje. No primeiro podcast já surgiu tudo hoje, né? Mas, primeiramente, quem é o Marcelo Gomes, que atualmente é coordenador de uma área muito importante, eu acho bacana até no nome, uma área chamada de capital humano do Grupo Baclise. Quem é Marcelo Gomes e atualmente está nessa função? Conta para nós quem é o Marcelo. Beleza. Cara, eu estou sendo, né, eu sempre digo isso para as pessoas onde eu passo, né, então eu estou tendo a oportunidade hoje de ser um coordenador de capital humano do Grupo Baclise, né, então eu sou um profissional da área de recursos humanos, de desenvolvimento humano e organizacional. Durante a minha trajetória aí de mais de 20 anos em empresas nacionais e multinacionais aí, e corroborando também com empresas familiares, eu tive a oportunidade de aprender muito nessa área com bons professores, né, com boas inspirações aí, que fazem com que hoje eu consiga replicar um pouco do que eu aprendi. Mas em síntese, eu sou um pai de família, né, sou um marido, um amigo dedicado. E eu acho que essa tríade, né, entre pai de família, marido e amigo é a base de sustentação de todas as coisas que eu faço hoje. Né? Perfeito. É isso aí. Então o Marcelo, além de um grande profissional, é um pai de família e amigo e parceiro. Exato. E a gente da TG Mídia aqui está tendo um relacionamento com o Marcelo há pouco tempo, né? A gente tem conseguido perceber essa vibração, essa vibe que vem de ti, né? Mas Marcelo, fala pra gente um pouco da tua trajetória, né? Como é que funciona o que te trouxe até aqui? Beleza. Thiago, eu costumo dizer que acho que a minha essência sempre foi trabalhar com pessoas, né? E especificamente ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. A minha história começa muito lá atrás, ainda com 10 para 11 anos, quando eu jogava futebol ainda, né? Diferentemente de muitos meninos de hoje, assim, que jogam na escolinha de futebol e tal, que o pai tem um sonho de que sejam jogadores de futebol. Eu entrei tarde, né, no futebol, não tanto incentivado pelo meu pai, mas sim por uma vontade própria de estar mais entrosado com os meus amigos. E logo ali dentro do esporte, daquele ambiente extremamente competitivo, onde as pessoas competem entre si, mas o objetivo é comum a todos, eu comecei a me destacar cedo, né, sendo capitão das equipes pelas quais eu passei. E logo com 14 anos eu sou natural de Porto Alegre. Fui embora de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama. Naquela época nós morávamos, né, os atletas de base embaixo das arquibancadas, né, dos estádios, e nunca mais voltei para casa, cara. E sempre fui agraciado nos lugares os quais eu passei com essa função de, além de ser um líder formal, ou seja, o capitão da equipe, um líder informal, aquele que as pessoas, normalmente os amigos confidenciavam situações, consultavam e tal, e eu não me percebia nisso, acho que porque era muito novo, né, e tal, mas estava sempre nessa situação. Dali foram mais 7, 8 anos até profissionalizar,
E aí, por uma questão de lesão grave que eu tive, eu acabei abandonando o futebol, retomei os estudos, fiz a faculdade de administração e dentro da faculdade de administração eu me achei em pessoas, não por coincidência. Né? Eu me lembro que eu fui fazer o meu trabalho de conclusão e para minha orientadora na época eu perguntei, o que tu acha, hein? Marketing ou gestão de pessoas, né? Ou recursos humanos, na época nem se falava ainda em gestão de pessoas. E ela falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, cara, isso foi em 2007. Tu quer ganhar dinheiro com o potencial que tu tem, vai pro marketing. Agora, se tu quiser envelhecer precocemente, mas ao mesmo tempo estar realizado com a tua missão de vida, vai pro RH. Então vem a minha próxima pergunta, então por que tu optou trabalhar com a gestão de pessoas? Cara, eu acho que justamente por isso, assim, eu me alimento muito com as histórias dos outros, né? Eu acho que nós nos construímos com as histórias dos outros e a gente acaba contribuindo também. Então, às vezes, numa pequena situação que alguém me traz e tal, eu consigo, de alguma forma, vislumbrar lá na frente o que a gente pode potencializar daquela história que às vezes não é muito legal, né? E isso é natural. O que a gente pode extrair de bom e potencializar aquela história? E voltar isso com a pessoa, mostrar isso para ela, dar literalmente as mãos para ela e caminharmos juntos, sabe? Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu acredito que a essência de trabalhar com pessoas, então, é digamos assim, a missão de ajudar, né? A missão de ajudar. E quando tu descobre que faz muito bem ajudar, né? Que Sim. O retorno para ti é muito bom de toda ajuda que você faz, eu acho que quando você descobre isso, eu acho que você percebe que essa é a missão da gente aqui na Terra, né? Ajudar. Cara, é bem isso, sabe, Thiago? Eu nunca me preocupei, sinceramente, cara, eu nunca me preocupei muito com ganhar dinheiro, né? Eu não estou sendo hipócrita aqui, dizendo que dinheiro não é importante e que a gente não precise. Obviamente que não. Tenho minha família para sustentar, tenho os meus negócios, enfim. Mas ganhar dinheiro nunca foi a minha essência, né? E eu sempre me remeto a esse diálogo com a professora da faculdade. Eu sempre acreditei na minha missão. Então, durante a minha trajetória de vida, eu trabalhei em muitas empresas e tal, mas eu tive também a oportunidade de empreender na vida, né, com alguns outros negócios que duraram algum tempo e tal. Em algumas situações eu quebrei e voltei. Mas eu me lembro que o meu penúltimo negócio, Thiago, era uma empresa de terceirização de mão de obra, de capital intelectual, onde a minha esposa, inclusive, era minha sócia, né? Ela fazia toda a parte administrativa financeira e tal, e mulher, tu sabe, né, que é aquilo, né? Tem a visão 360 do negócio, então a gente deixa essa parte mais importante, digamos assim, para elas. Mais, né? Macro, né? Mais macro. E eu fazia a parte operacional, de estratégia e também comercial. E num dado momento, numa situação de uma crise que nós passamos ali no final de 2014, pós-Copa no Brasil, né? E a minha especialidade naquela época, inclusive, era atender 70% do meu portfólio de serviços era voltado para os hotéis. E os hotéis tinham se preparado muito para a Copa no Brasil, que acabou não vingando, né? Então muitos hotéis quebraram e nós, por termos grande parte dos nossos serviços direcionados para esse mercado, quebramos juntos. E eu me lembro que numa conversa, assim, foi no apagar das luzes do nosso escritório, da nossa empresa, assim, foi um momento bem conflitante, assim, bem complicado da nossa vida. Tu vai perdendo uma funcionária, outra, quando vê, tá só tu e a tua sócia ali, né? E ela disse, o que a gente vai fazer da vida agora, né? E eu disse para ela assim, bom, a gente tem duas situações aqui. Ou eu te demito, ou eu me demito, né? E eu acho mais importante nesse momento eu te demitir, porque o sonho dessa empresa de trabalhar com pessoas é meu, né? Tu só comprou a ideia. Então eu acho que seria interessante tu voltar para o mercado, porque tu é muito boa no que tu faz e ela realmente... A minha esposa, ela é diferenciada, né? Ela é uma profissional da área de controladoria financeira e tudo mais. E ela entendeu aquele recado, pediu demissão, não precisei demitir ela.
E graças a Deus ela se demitiu da nossa empresa, mas não se demitiu da nossa vida, né? Claro. Particular, e eu acho que isso é importante. E ela foi trabalhar e eu continuei meu caminho sozinho. E eu dizia sempre para ela e para os meus filhos, não se preocupem comigo, porque o telefone vai tocar. Você sabe que eu fico pensando, né? Eu que sou empreendedor, mas eu sempre falo para minha equipe também que eu já tive a carteira assinada. Eu lá no começo eu fui vinculado à CLT, sei da importância dos direitos trabalhistas, sei da importância do salário, sei da importância do trabalho. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que a gente conversou de um tempo atrás sobre intraempreender. Então você saiu do empreendedorismo para intraempreender. E é um termo que aqui em Uruguaiana, aqui na nossa região, o pessoal não usa muito, né? Uhum. Podia explicar para nós então essa diferença entre empreender, que é o que eu faço hoje, que é o que você fez no passado, e atualmente você mudou a característica, não deixa de ter essa vontade de empreender, porém intraempreendendo. Explica para nós um pouquinho. Acho que é legal, cara. Por onde eu passo aqui as pessoas chamam atenção esse termo, né? É diferente, né? É diferente, mas intraempreender, assim, numa resolução muito simples, nada mais é do que tu conseguir empreender com o dinheiro dos outros, usando recursos de terceiros. Ou seja, no momento que eu não tive mais a oportunidade de sustentar os meus negócios, por tudo isso que aconteceu, eu pensei o seguinte, bom, a minha capacidade de gerar ideias quase que a todo momento e executar essas ideias, acreditando naquilo que eu estou fazendo, isso é meu e vai morrer comigo. E eu vou levar para qualquer lugar. Né? Sendo no teu negócio de terceiros. Sendo no meu negócio, tu não consegue apagar essa chama. Não consigo apagar essa chama. Eu acho que no momento que eu não tiver mais essa chama, eu acho que o gás subiu, sabe? Entendi. Então, é isso, cara. Eu me lembro que até vindo aqui antes um pouco de vir para Uruguaiana, na conversa que eu tive prévia com a diretoria, eles me perguntaram isso, sabe? Pô, mas tu é um consultor de empresas e tal, o que te faz vir trabalhar conosco aqui? Daqui um pouco a fase melhora e tu vai voltar para Porto Alegre, atender os teus clientes e tal. E eu disse para eles o seguinte, cara, eu acredito muito na oportunidade que vocês estão me dando. Eu passei por um momento muito difícil, Thiago, no começo da pandemia, que foi concomitantemente a perda da minha mãe para o Covid, né, que era nosso alicerce da família, né, a minha infecção, que quase me levou a óbito também, naquele mesmo momento, e o meu retorno. O meu retorno com saúde fez com que eu olhasse para trás e não enxergasse mais a minha mãe, não tivesse mais o meu escritório e não tivesse mais os meus clientes. Tudo isso num tempo de 60 dias, num espaço de 60 dias. Perdeu tudo. Perdi tudo. E que olhasse para frente e não enxergasse tanto esperança de voltar tão forte quanto eu era. Mas graças a Deus, cara, essa falta de esperança, ela durou 72 horas quando eu tive essa possibilidade assim de retomar as coisas, de me alimentar bem novamente, de saber que eu tinha perdido a minha mãe fisicamente, mas que espiritualmente ela estaria ali comigo, como está, né? Eu sinto ela sempre comigo. Nessas 72 horas de relax, assim, eu lembro que peguei minha família, né? Quando eu tive um pouquinho mais de força, assim, vamos pro litoral e vamos passar 4 dias lá no litoral, 3 dias no litoral, descansando um pouco mais para eu voltar e ver o que eu vou fazer. E foi isso que a gente fez, cara. A gente foi para Torres, eu, minha esposa, meus 2 filhos pequenos, passamos um período lá, e quando eu voltei, eu disse, bom, agora é a hora de eu voltar para o mercado formal de trabalho, emprestando, digamos assim, a minha mão de obra, o meu capital intelectual para alguém que acredite nisso que eu faço, né? Porque a força de empreender continua em mim. A diferença é que alguém vai apostar nisso agora com recurso financeiro. Você sabe que quando você fala isso me remete muito, eu nunca usei o termo intraempreender, mas no Grupo Baclise eu sou uma pessoa que desde que tive a oportunidade intraempreendi. Eu sempre tive aquela dor de dono, sabe? Consegue fazer aquela leitura que o dono tem, parece meio utópico. Eu era um empacotador,
que tive uma oportunidade para crescer e comecei a enxergar a empresa de outra forma e comecei a liderar. Eu acredito que a liderança tu consegue construir, evoluir, mas tu tem que nascer com uma chama de liderança. Depois existem outras formas de também de repente acender essa chama, mas eu sempre nasci com isso e realmente eu nunca usei esse termo, mas é uma verdade. Você pode intraempreender. O teu negócio pode começar intraempreendendo no negócio de uma outra pessoa. Exatamente. Eu durante muito tempo a TG Mídia é resultado de intraempreender dentro do Grupo Baclis. Exato. Durante muito tempo eu fui subsidiado dentro de um dos primeiros negócios que eu tive por uma empresa de um terceiro que acreditou em mim, me vendo trabalhar, vendo o meu comprometimento com as coisas, né, e tal, subsidiou o meu negócio, fez com que eu abrisse formalmente o meu CNPJ, me sustentou durante um período e fez com que eu me desenvolvesse. Isso é o intraempreendedorismo, cara, na veia. Né? Então é importante, né, as pessoas que querem crescer e hoje estão trabalhando, né, para alguma empresa. Intraempreender é um termo que tem que se guardar no coração, né? Porque provavelmente aí está o ponto de crescimento. Você não apenas trabalha na empresa, mas você empreende junto com ela, né? Exatamente. Eu digo assim, hoje, e a gente usa muito essa palavra colaborador, né? Eu acho que lá no começo, né, há 15 anos atrás, quando começou a se mudar o conceito de empregado, de funcionário, as pessoas confundem muito, né? A gente chama de funcionário, mas quem trabalha numa empresa privada não é funcionário, ele é empregado. E a gente tem vergonha de dizer esse termo, né? Porque nos remete a coisas ruins, enfim, e tal, a subordinação, mas não é. Ele é um empregado. A empresa privada contrata empregados. A empresa pública ou o sistema público como um todo faz, através do concurso, que se promova funcionários. Ele tem uma funcionalidade, é diferente. Inclusive ele tem a funcional dele. Exatamente. E aí de 15 anos para cá começou a se criar esse conceito de colaboradores na empresa privada. Eu até bem pouco tempo atrás tinha um pouco de receio de falar em colaboradores. E por uma questão simples, tira o salário e o benefício do colaborador durante um mês e vê se ele vai continuar colaborando. Para de colaborar, né? Então, esse conceito eu achava muito, né? Agora, para aquele empregado que tem dentro de si a capacidade de intraempreender e que entende que ele está trocando um serviço com o seu empregador, né? E que às vezes está junto ali, por mais que a situação esteja complicada e complexa, mas que ele acredita não só no empregador, mas na capacidade de trabalho dele, esse sim eu posso chamar de colaborador. Né? Esse é um colaborador da empresa, do CNPJ, do serviço e da ideia, né? E eu acho que é isso que a gente tenta de alguma forma mostrar para as pessoas. Não existe mais emprego, Thiago. Emprego, aquele bonito de carteira assinada, férias, 13º, aposentadoria, cara, isso é para muito poucos hoje em dia, né? Principalmente com a situação de contexto de mundo e principalmente do Brasil, né? O que existe é trabalho, e trabalho é diferente de emprego. Trabalho é a capacidade que tu tem de fabricar coisas diferentes, né? Entregando com alma, com coração e com qualidade. Isso é trabalho, isso vai contigo para onde tu for. E tu vai sempre ter como fazer porque tá em ti. Tá em ti. Eu sempre digo isso para os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, 2 adultos. Um de 21 e outro de 20, né? Bem dizer agora, faz 20 agora em final de outubro. Um deles é músico, esse de 20. É um músico, inclusive, talentosíssimo, multi-instrumentista e tal, que eu não sei de onde veio essa veia, porque eu não toco nada. E o outro, ele trabalha num cartório lá em Porto Alegre, né? Ele é do administrativo. E é um cara interessante, assim, porque ele já fez, ele com 21 anos, eu acho que ele já fez mais de 15 coisas, né, em termos de trabalho. Muito antes do quartel, inclusive. Então ele tem uma característica que se assemelha muito à minha. Para ele não tem tempo ruim,
Se tiver que puxar um carro com papelão na rua, ele puxa. Se tiver que vender pipoca, ele vende. Se ele tiver que... Dirigir uma grande empresa? Ele faz, né? E esses dias nós estávamos conversando, nós três, nós temos um grupo da família e outro grupo separado que é só nosso. Eu e os dois, né? Onde a gente troca muita informação de política, de economia, enfim. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o desemprego e tudo mais. E um deles falou, mas tu vê se acontecer isso comigo. E esse que é músico, ele trabalha em 3 lugares. Ele dá aula de música numa escola, ele trabalha numa ferragem com a mãe dele e com o padrasto, e é músico da orquestra do Rio Grande do Sul, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, né? Então tem 3 trabalhos também. Todos praticamente voltados à música, com exceção da ferragem. E ele disse, pai, se a gente ficar desempregado, pai, eu falei, cara, vocês nunca vão ficar desempregados. Porque tu pode até ficar desempregado, mas tu não vai ficar sem trabalho. Trabalho está dentro de vocês. Eu criei vocês para trabalharem, para produzir trabalho o tempo todo, né? Então fiquem tranquilos. O que pode acontecer é uma baixa econômica, normal. A verdade é que existe a diferença entre emprego e trabalho, então, né? Se você quer ser apenas empregado, vai ser difícil, né? Agora, se você quer trabalhar, vai sempre ter oportunidade. Exato, sempre. Tá certo, Marcelo, mas aí, olha só, já falamos bastante sobre você, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o Grupo Baclise, né? Explica para nós essas diretrizes novas que você está trazendo, que você tem falado muito dentro do grupo, desse novo formato de enxergar o RH, mas sim, não RH, capital humano. Explica para nós um pouquinho do que você quer trazer de novidade e que vai beneficiar aos trabalhadores. Beleza. Cara, é muito boa essa tua pergunta, porque assim, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito à diretoria da nossa empresa, que já tem dado um passo muito à frente de outras empresas no sentido de buscar uma humanização da empresa como um todo. Esse termo humanização da empresa, ele é novo e ele é moda em quase todo o Brasil, infelizmente. As empresas procuram profissionais de humanização, de DHO, mas não sabem exatamente o que se faz, né? E eu acho que a nossa diretoria já sai na frente nesse sentido. Eles foram lá, foram atrás, conversaram comigo, me explicaram o que eles entendiam como humanização, né? Me perguntaram se eu tinha condições de fazer isso e eu expliquei para eles o que eu, no meu humilde entendimento, achava que poderia contribuir. Nós encontramos na cidade de Uruguaiana e especificamente nas lojas, né, do Grupo Baclise, um departamento de RH, né? Que na verdade é um departamento pessoal, mais burocrático, né, mais formal, que é normal e necessário, travestido de RH. Então as pessoas confundem muito, né, e chamam de RH. Por que a gente tem mudado essa nomenclatura para que as pessoas mudem o seu mindset, né, a sua maneira de pensar a respeito do negócio RH? Porque o nosso RH nada mais é do que um negócio dentro do grupo, né? Normalmente as pessoas estão acostumadas a ir no RH, que é um DP, para saber a sua provisão de férias, para serem advertidos ou para serem demitidos, né? Esse é o natural. Entra e sai da empresa. Exato. E isso cria nas pessoas um certo receio, medo, né? Todo mundo está com medo de passar. Quem não está com medo de passar no RH, né? Quem não tem medo de passar no RH. Então a visão que a gente traz é principalmente sexta-feira depois do horário de trabalho. Aí é fatal, né? Aí é certo que vem o cheque final. Então, o que a gente passa assim pros nossos nosso time interno de RH e departamento pessoal, que inclusive é um time muito bom, muito coeso, né? São profissionais bastante comprometidos, profissionais comprometidos e meninas comprometidas, né? Nós temos uma mescla lá no time entre medicina do trabalho, enfim, pessoal do SESMIT, segurança do trabalho e departamento pessoal. Que nós somos uma boutique, Thiago. E nós temos que ser a melhor boutique que nós poderemos ser para o nosso cliente, que é o cliente interno, é o colaborador. O nosso foco ali não é o cliente externo como o todo da rede, né? O nosso negócio é atender da melhor forma possível
as necessidades dos nossos colaboradores internos. Que são os clientes de você. Exatamente, para que eles entendam que estão sendo satisfeitos, né, na sua grande maioria das necessidades, e possam replicar isso para o cliente externo. E essa é a missão do RH, do RH humanizado. Cuidar de gente, orientar pessoas, né, e desenvolver pessoas. E por isso nós mudamos a nomenclatura para capital humano, para que as pessoas entendam, então, que é um investimento, né, um capital, né. Todas aquelas pessoas que estão ali, que passam diariamente, elas não são um número ou um código. Elas até são para questão formal de folha de pagamento, isso é normal. Mas que todas elas têm uma importância, que todas elas têm uma história. Que podem, é um capital tão tangível esse capital que você fala, as pessoas, que ela pode tanto depreciar o patrimônio, né? Ou seja, tratando mal o nosso cliente, criando algum ambiente que não seja pró-trabalho e tornando o ambiente pesado, e os demais colegas acabam indo nessa onda. Ou seja, é tão patrimônio mesmo, é tão capital o ser humano, como você fala, é tão real isso que você fala, que ele trabalha como um bem tangível, como um imobilizado, digamos assim. Exato. Que ele pode depreciar ou ele pode agregar valor. A grande verdade é essa. Então o trabalho de capital humano é tornar esse bem algo que agregue a empresa e não deprecie. Exatamente. E mais, blindar essas pessoas. Porque aí eu estou me falando em números, eu estou me referindo a números gerais e mundiais, né? Normalmente, as empresas tratam as pessoas como o principal ativo de uma organização. Isso é muito bonito. Se tu pegar o livro do Chiavenato, tu vai ver isso. Enfim, dos principais gurus, né, dessa nossa área. Mas na prática, na primeira crise econômica que o mercado, que pinta no mercado, onde é que se corta primeiro? É justamente o principal ativo, né? Folha de pagamento. Folha de pagamento. Que normalmente é o que mais pesa numa empresa. Que é o que mais pesa numa empresa. Então pensa assim, se tu tem, aí a gente volta naquele conceito de colaborador. Se tu tem colaboradores contigo e não só empregados, né? Tu, como empresário, num momento de crise desse, tu já vai pensar diferente. Com certeza. Eu tenho um colaborador aqui, é o meu principal ativo, eu vou fazer o que for, eu vou comer pão com mortadela todos os dias para não demitir. A verdade é que todo empregador tem uma lista do primeiro que pode ser demitido e do último. Exato. Entendeu? O colaborador da empresa, ele vai estar sempre no último. Sempre no último aquele que tá empregado, né? Ou apenas empregado, normalmente é o primeiro da fila, né? E tem gente que não entende, às vezes, por que passa por uma empresa, por outra e não consegue estabilizar. Não é empresa. Se foi demitido em 2 ou 3, tá na hora de repente ver se você está sendo um colaborador ou apenas um empregado. Exato. E a gente tem a contrapartida também, né, Thiago? Eu digo muito isso lá na empresa. Às vezes tu tem gente boa, tu tem colaboradores bons, engajados, comprometidos, mas tu como empresa não está fazendo a tua parte. Então no momento que esses colaboradores pedem demissão, eles não estão pedindo demissão. Eles estão demitindo a empresa da vida deles. Sim. Que é diferente, né? Claro. Então, assim, o nosso trabalho, grande parte assim, do nosso trabalho se concentra em sensibilizar a nossa diretoria, todos os membros da diretoria, de gestão, né, o principal corpo de gestão da empresa, de que se nós temos um percentual grande de turnover, né, que é o índice de rotatividade, exatamente, dentro da empresa, ou seja, a pedido, né, as pessoas estão pedindo, a gente tem que encarar aquilo como uma demissão sumária dessa pessoa. Eles estão nos demitindo da vida deles e a gente precisa entender por quê. E por isso que grande parte do nosso tempo, o nosso time é treinado para ouvir as pessoas. Mas ouvir na íntegra, escutar realmente. Levar a sério. Levar a sério. Levar em consideração. Exatamente. Tabular esses dados, entender por que isso está acontecendo e criarmos, aos poucos, políticas que consigam proteger e blindar um pouco mais esses colaboradores. Né? Mas, assim, com o meu pequeno período já de experiência com pessoas, eu posso te garantir, tu vai confirmar com certeza, né? É difícil lidar com pessoas. É complexo.
Muito complexo, né? Porque a gente traz muita bagagem da família, da criação, muitos paradigmas principalmente. Eu sempre falo para todo mundo, né? Só não enriquece nesse mundo, enriquece que eu digo cresce na vida, né? Seja intelectualmente, seja financeiramente, quem não quebra os seus paradigmas. Porque muitas vezes vem da família, tu tem uma construção que te quase proíbe de crescer na vida. Que tu não te permite o crescimento na vida, entendeu? Quando tu te depara com uma situação que tu pode fazer a diferença e tu não te coloca como aquela pessoa que vai fazer a diferença, tu te retrai. E isso tem uma série de questões, né? Então eu fico imaginando, por toda a tua experiência, tu já passou por alguma... já percebeu alguma briga, alguma coisa que rolou, como inveja, ciúmes, coisas de seres humanos? Já lidou com muitas situações dessas? Cara, eu posso te trazer um case interessante. Eu não vou abrir empresa, obviamente, né? Mas... Que não é o Grupo Baclise, né? Não, porque não. Isso é tá experiência passada. Claro. Experiência passada já. Anos, mais de 7 anos. Eu fui chamado... O bom é que você deu o tempo de 7 anos, quem te conhece calcula 7 anos. Mas vai lá, Marcelo, fala pra mim. Assim, eu trabalhava numa empresa, trabalhei com... Na verdade, até dá para abrir, porque essa história, o pessoal, alguns colaboradores já veicularam na própria internet isso aí, dá para abrir. Quando eu quebrei, em 2014, eu fui junto com uma ex-funcionária minha dar uma palestra na CEITEC SA, né, que é essa estatal federal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, e Comunicações, que agora está sendo inclusive extinta, né. Fui dar, a minha ex-colaboradora lá deu a palestra e eu estava nos bastidores, assim como os guris estão agora aqui, né, por trás das câmeras ali, filmando, porque não tinha nem quem filmasse mais para mim. Tava tão ruim que eu tava, né. E durante essa palestra, ela chamou a atenção para alguns tópicos que nós trabalhávamos na empresa com gestão de pessoas, né, e se referiu a mim. E no auditório com mais de 200 pessoas, o pessoal olhou pra mim. Eles pensavam que eu era o cameraman, que eu tava filmando ali, né, e tal. Eu disse, não, esse é o dono da empresa. E aí eu entrei no meio da palestra e disse, vocês aproveitem bem o que ela tá falando, que eu vou falar pra vocês aqui, porque é a última vez que eu tô falando com o sobrenome da minha empresa, né, porque era mídia o nome da empresa. Sim. E tal, porque eu tô quebrando e tudo mais. E o pessoal começou a rir. E depois dessa palestra, o presidente da empresa nos chamou na sala dele, nos ofereceu um cafezinho e tal, e disse assim, olha cara, tu tá quebrando, né? Eu digo, tô quebrando. E eu comentei com eles, assim, eu tô quebrando como empresa, né? Como nome MID. Então assim, eu vou estar sem serviço empresarial durante esse tempo, mas eu não vou ficar sem trabalho. Deixei claro isso pra eles. E ele falou assim, tu tá quebrando? Eu digo, sim, meu CNPJ tá quebrando. Pois é, cara, eu tenho aqui uma oportunidade aqui no meu RH de desenvolvimento de pessoas, e eu preciso disso, né? Que paga XY, é um cargo de confiança, né? É uma empresa, obviamente, sustentada pelo governo federal, e eu tenho um cargo de confiança aqui, só que eu não queria botar um político, né? Não queria botar alguém político, eu queria botar um técnico, para justamente ajudar a desenvolver as minhas lideranças aqui. E eu pago, esse cargo paga XY. Cara, na época, pagava 2 vezes quase o faturamento que eu tinha dos últimos anos da minha empresa. Era muito bom. E aí quando ele falou aquilo, ele falou, se tu fizer 50% do que a tua funcionária falou nessa palestra aqui, dentro da empresa, eu te contrato por 1 ano e te coloco para fazer esse trabalho. E aí ficou me olhando e falei, cara, onde é que eu assino? Cadê o contrato, né? Claro, imagino. E aí entrei. E foi um trabalho muito legal, cara, assim, de muita confiança com os colaboradores na época da CEITEC, na verdade empregados públicos, né? Porque eles eram concursados pela CLT. Então eles entravam pelo concurso, mas eram contratados pela CLT, né? Então a gente chama de empresa pública, né? Exato. E aí foi um trabalho muito legal, cara, assim, de 4 mãos mesmo, assim, os colaboradores compraram a ideia, né, eu palestrei para eles no início do trabalho, disse que a minha intenção era fazer isso e toda a minha métrica de trabalho, e eles compraram a ideia, cara, assim, foi uma experiência muito legal. Só que passado um tempo, o presidente da empresa que me contratou saiu, ele voltou para a URGS, ele era
da URGS, oriundo da URGS, e veio um presidente político, de Brasília, inclusive, né? Nomeado por Brasília, mas veio de Santa Catarina. E esse presidente, cara, eu passei muito tempo ali negociando o primeiro acordo coletivo da empresa, que depois, na verdade, se convencionou que nós deveríamos aderir à convenção e tudo mais, e era uma grande briga dos colaboradores, porque eles já estavam mais de 8 anos sem reajustes, né? Então fui muitas vezes a Brasília negociar com os ministérios e tal. E quando a gente conseguiu formatar um plano de adesão àquela convenção coletiva, e a gente entendeu que o problema lá em Brasília era muito mais de ego do que necessariamente técnico. Que normalmente é todos os problemas de Brasília. Exatamente. Eu acho que dificilmente algum é técnico no nosso país. Né? E eu sempre tive muita facilidade em gerir e negociar conflitos, né? Situações de conflito. Sempre tive essa facilidade. Quando a gente entendeu isso, eu juntei com o meu gerente de serviços, na época que hoje é meu amigão, inclusive padrinho de um dos meus filhos, né? E falei pra ele, cara, tu vai pra Brasília comigo. Eu vou te levar pra Brasília. Porque o cara era bom, sabe? Tecnicamente, assim, sabia tudo de planilha e tal, o Júlio. E aí ele ficou me olhando assim, tu vai me levar pra Brasília? Não, tu vai pra lá comigo, a gente vai sentar com os caras lá. E levei ele pra Brasília, negociamos, deu tudo certo, cara. E no final do exercício daquele ano, na festa de confraternização, que a gente sofreu muito aquele ano, porque os colaboradores queriam saber como é que tinha sido em Brasília, se eles iam ganhar o reajuste, se não iam. E eu tinha uma missão de ser o porta-voz deles até um determinado momento, e em outro momento eu preferi me fechar, até para não causar uma expectativa muito grande neles, né, que já estavam, enfim, há mais de 7 anos sem reajuste. Mas eu sabia que ia dar certo. E quando deu, cara, quando a gente bateu o martelo, assim, foi um lance engraçado, porque o presidente me chamou na sala, e a gente já estava organizando a festa de final de ano, e eu já tinha dito para a equipe, para o time de RH, vocês vão para frente do palco e vão avisar que deu tudo certo, que mês que vem veio o reajuste. Todo, dos 7 anos, né? Vocês. E eu vou ficar do lado, porque eles construíram aquilo, eu fui só um negociador, né? E aí, cara, o presidente me chama na sala dele e falou assim, e aí, parabéns, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, presidente, graças a Deus, o pessoal tá feliz lá, amanhã eles vão anunciar isso na festa. Ele, não, eu vou anunciar. E eu gostaria que vocês não se pronunciassem. E eu achei estranho aquilo, né? Eu disse, bom, então pelo menos o senhor vai... não precisa remeter a palavra a eles, mas o senhor vai dar os créditos à equipe. Vou. Mas sabe aquele vou que tu sente a maldade da coisa, assim? E cara... Eu fui dormir com o estômago embrulhado com aquela situação, fui na festa de final do ano dos colaboradores e tal, e chega um dado momento, o cara pega o microfone da empresa e diz, então, por minha intervenção, eu quero anunciar para vocês que a partir de agora, tal. Pô, a galera, todo mundo vibrando, mas não conseguindo linkar. Isso deve ser muito frustrante, né? Cara, foi isso assim, acaba com o colaborador, né? Foi, cara, assim, ó... Eu olhei pra minha equipe, assim, né, eram 11 integrantes, assim, cara, eles murcharam, assim, na hora, assim, e eu não sabia o que fazer. Foi uma das primeiras vezes que eu passei, assim, no mercado corporativo que eu não sabia o que fazer, literalmente, cara, sabe? Porque a galera que me conhece sabe que dos times que eu já passei, que tive a oportunidade de gerir, cara, que eu compro a briga, sabe? Se eu acredito, eu compro a briga deles. Não interessa se é com diretoria, presidência, o que for. Se eu acredito que a pessoa realmente tem boas intenções, que é um bom profissional e que tá pegando junto, eu compro a briga. E eu olhei para eles e aquela seria a consagração. Eles também seriam contemplados com os valores e tudo mais, mas não era aquela questão do dinheiro, não era o dinheiro no momento, sabe? Era o esforço de toda a equipe que montou as análises, o resultado e tal. E aquilo me deixou muito frustrado, cara. Muito mesmo. A ponto de eu chegar, pedir desculpa pra eles, né? Eu não podia estragar a festa dos outros 200 e tanto que estavam lá gritando. Mas na semana seguinte eu pedi a palavra na reunião de diretoria, né? Disse, diretoria, Conjur, né? Consultoria jurídica, os principais diretores da empresa, enfim e tal. E eu disse, cara, isso não se faz, né? Isso não se faz. O que vocês fizeram lá naquela festa de confraternização foi mais que uma infantilidade, né?
E aí, claro, 10 dias depois daquela nossa reunião, eu não estava mais na empresa, né? Tinha terminado minha missão. Ficou o ano fiquei aquele. o ano aquele e tal, mas foi um negócio bem frustrante, assim, e tal. E óbvio, né? Tem aqueles colaboradores que sabem dos bastidores, né? E me ligavam, me mandavam mensagem. Cara, a gente sabe do teu esforço e tal, e do esforço da equipe de recursos humanos. Mas mesmo assim, era algo que eu gostaria que eles tivessem ido para a linha de frente e tivessem anunciado para o pessoal. Isso é um desafio, né? Porque realmente quando se envolve as pessoas e tu gera expectativas, né? Esse é o principal. Para te gerar frustração é muito rápido. E a frustração pessoal fica muito claro, né? Ela reflete muito no ambiente de trabalho quando a pessoa tem essa frustração. É verdade, tem que ter um desafio. Mas olha só, Marcelo, a gente conversa bastante, e se a gente ficasse aqui ficaremos muito tempo ainda. Mas quem está assistindo, e quando eu anunciei que era o novo coordenador de capital humano do Grupo Baclise, deve estar angustiado para saber, né, o que tu pretende desenvolver então, né, o que tu traz para o Grupo Baclise, que tu pretende desenvolver a partir de agora, dando start no trabalho no grupo. Perfeito. Cara, é o que eu tô te falando, na verdade, eu particularmente não tenho essa ambição de trazer, de desenvolver muita coisa. O que eu tenho na verdade, e essa acho que é a minha missão, é de fazer a leitura do que já está incutido na equipe que já vinha conduzindo o processo, tanto de departamento pessoal quanto de recursos humanos. Você sabe que eu estou há bastante tempo na empresa, no Grupo Baclise, e sou agência do grupo há quase 15 anos. Eu percebo nesses últimos 5 anos uma virada de chave, uma grande mudança da forma que se trabalha o RH. E com a tua contratação e com outras contratações, deixa mais claro ainda que existe, partindo, né, porque nesse triângulo empresarial, né, nessa pirâmide empresarial, quando parte de cima, a chance de acontecer é muito maior, e dessa vez está partindo de cima. Exato. Essa virada de chave, né? Eu acho que um dos grandes cuidados... Quando eu digo de cima, né, dos diretores, claro, dos fundadores da empresa. Eu acho que um dos grandes cuidados que a gente precisa ter, e aí eu não falo especificamente do grupo, né, mas como um todo, no geral, no Brasil, é que a gente está criando uma estratégia de gestão de pessoas, né? E dentro dessa estratégia nós temos o nosso plano de ação, né? Os nossos principais pontos de ataque que contemplam esse próximo trimestre, certo? Que até não gostaria de revelar, até para não criar nenhum tipo de expectativa nas pessoas. Mas o grande lance da coisa, Thiago, é que a gente tem que cuidar muito com a cultura. Eu falo muito em cultura da organização. E eu digo o seguinte, né? A cultura... a estratégia, ela é comida pela cultura no café da manhã. Se tu vacilar, a cultura come a estratégia no café da manhã. Para quem não entendeu, né, pode se formatar uma grande estratégia que é brilhante, mas se aqueles velhos hábitos não forem mudados, se não levantar da cadeira querendo enxergar além daquilo que já se enxerga, a estratégia vai por água abaixo. Exato, exato. Então, o foco nesse momento é justamente trabalhar a transição de cultura da empresa, e por isso o investimento na diretoria, de muitas conversas, muitas horas de conversas, né, para que eles tenham essa vontade, esse ímpeto da mudança. E eu venho com a experiência da transição. Mudança é uma palavra muito forte em cultura, né? O que se faz é um processo de transição para uma sensibilização da onde se quer chegar. Empresas pequenas sofrem com mudança de cultura. Exato. Aí você imagina um grande grupo, uma corporação com mais de 2 mil funcionários. Um transatlântico, né, Thiago? É gigante, né? A gente tem um transatlântico aí e graças a Deus não a deriva, né? Tá indo num caminho bacana, mas a gente tem que ter muito cuidado com os processos, com as transformações que a gente está fazendo. O legal disso tudo é que a diretoria tá junto, comprou a ideia e deu... Eu não gosto de falar muito em carta branca, né? Porque eu acho que carta branca é uma outra falácia do meio corporativo. Mas eles estão dando vazão para o trabalho que a gente quer fazer. A gente tem agora um diretor administrativo financeiro novo que chegou também, que é um parceiro de trabalho, um baita parceiro, um grande profissional. E a nossa diretoria tem nos dado vazão para que a gente possa fazer, então, essas pequenas modificações que acabam trazendo grandes resultados, né, para
a organização nesse momento. Perfeito. E quem é a tua referência quando se fala em gestão empresarial, estratégia empresarial? Quem tu tem como referência que te guia? Cara, essa pergunta é bem legal, assim, porque... Tu acredita também que todo líder ou todo grande empreendedor ou quem literalmente muda o mundo, seja do seu mundo, o mundo ao seu redor, ou o mundo de uma forma global, tem uma referência? Eu acredito que todo mundo tem uma referência. Eu tenho minha referência. Quem é essa tua referência? Eu tenho algumas referências, mas não são referências, por incrível que pareça, do mundo corporativo. São referências de vida, né? Porque a vida nada mais é do que uma administração das nossas emoções, né? É uma gestão das nossas emoções. Verdade. E a gestão emocional é um desafio, né? Exato. Eu sempre falo que o mundo se divide em quem consegue fazer a gestão das suas emoções e com quem não consegue fazer a gestão das suas emoções. Comportamento é super importante, cara. Hoje em dia não é mais o currículo acadêmico, tem quantas faculdades tu teve, pós, doctor, mestrado... Não sou contra a faculdade também, acredito que a faculdade ela traz uma bagagem teórica que facilita demais para te desenvolver a prática. Ela é um veículo. Ela é um veículo, exatamente. Mas o comportamento, cara, e o comportamento ele é intrínseco, né? Ele tá ligado aos teus instintos mais primitivos, né? Teu caráter? Exato. É o que eu digo, assim, quando a gente vai fazer um processo de seleção hoje, o mais importante é contratar o caráter e depois a gente treina as habilidades, né? Contratar o caráter e treinar as habilidades. Hoje é mais importante. Eu não estou dizendo que o diploma acadêmico ou que a formação não seja importante. Mas é muito mais tranquilo tu focar no caráter, no comportamento do ser humano, do que propriamente nas especificidades técnicas que ele tem, né? E aí, voltando a essa questão de referência, eu tenho como grande referência o meu avô, que foi um cara que nunca empreendeu em nada. Ele, muito pelo contrário, ele era um empregado, um funcionário de carreira do Correio, dos Correios. Entrou lá, acho que foi o primeiro emprego da vida dele e se aposentou lá. Mas ele era um cara que tinha uma capacidade muito grande de entender as suas emoções, né? De identificar as suas próprias emoções e lidar com elas, né? Então a gente tem muito esse lance assim, ó, do tipo, gestores, inclusive, tô com raiva. Aí passa 10 minutos, tu sai da sala do cara, deixa lá com a raiva dele, aí volta e aí, continua com raiva. Pô, o que tu aprendeu com aquele 10 minutos com raiva, entende? Tu pode até ter raiva. Tu pode identificar isso em ti. O que tu não pode é manter isso durante muito tempo, né? Tu tem que saber o porquê que tu tá com aquilo naquele momento e o que tu vai fazer com aquele sentimento. É a mesma coisa a alegria, cara. Porra, eu já encontrei gestores que, os caras, né, fizeram a pesquisa de clima lá na empresa e disseram que o cara era muito fechado e não dava bom dia. Aí a partir do momento da pesquisa, o resultado da pesquisa de clima, o cara abraçava todo mundo, todos os dias na frente do portão da empresa de manhã cedo. Cara, o que é isso, né? Ele quer mudar a pesquisa da clima tecnicamente. e não intrinsecamente. Não de forma genuína. Então, cara, assim, eu acho que pra mim é muito importante, assim, meu avô foi um guia pra mim nessa questão da gestão das emoções. A minha mãe, na questão do empreendedorismo, assim, sabe? A minha mãe era aquela pessoa que todo o bairro conhecia ela. Ela morou 50 anos no nosso bairro, lá onde eu nasci. Todo o bairro conhecia. E aí, assim, ela vendia desde calcinha, lingeries, enfim, roupas íntimas, a pão feito em casa. Era tudo com ela. E trabalhava fora ainda, sabe? Uma capacidade... Minha mãe não estudou, cara. Ela estudou até a 3ª série do ensino fundamental. Então ela mal sabia escrever o nome dela. Mas tinha uma capacidade de se comunicar e se conectar com as pessoas que era impressionante, cara. Impressionante. Então essa referência para mim era também muito importante. E por último, e não menos importante, do meu pai, que é um cara que estudou um pouco mais do que a minha mãe, mas também não chegou a terminar o ensino médio,
mas é um cara muito bem informado. Meu pai ele tá com 71 anos hoje, e se eu ligar para ele agora aqui, ou ele tá assistindo algum desses telejornais, ou ele tá lendo, né? Então é um cara muito bem informado. Então essas são as minhas bases de referência. Triangulação muito boa, né? Que empreendedorismo, gestão de emoções, gestão pessoal e também informação, que eu acho que é a base para te construir o sucesso. Captou muito bem, cara, é isso aí. Perfeito. É isso aí. Mas então, por fim, né, o que tu, nesse nosso primeiro podcast, que dá para chamar de beta ou teste, mas eu achei muito bacana. Eu espero que seja um sucesso. O que você pode deixar para quem está assistindo, que tenho certeza que grande parte é do Grupo Baclise, os colaboradores, porque eu vou te dizer, quem em Uruguaiana, pelo menos você conhece alguém que trabalhou no Baclise. Sim. Ou que está trabalhando no Baclise. Sim. Entendeu? Então a grande parte do público que vai assistir a essa nossa conversa ou já fez parte, ou está fazendo parte do Grupo Baclise, ou conhece muitas pessoas que já trabalharam no Grupo Baclise. E existe, obviamente, como tudo nessa vida, uma leitura pelo que tu teve de experiência dentro da empresa. Claro. Então, a empresa não é o que tu fala que ela é, o que tu viveu lá dentro. Exato. Isso é a tua experiência, né? Agora a cultura da empresa é uma. Agora, quem está assistindo, né? Qual é a mensagem que tu deixa para todos que estão assistindo de futuro, de visão de futuro, ou de ideias, ou de posicionamento do próprio grupo que hoje tu lidera a parte de capital humano? Perfeito. Cara, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte. Eu vejo dentro da área de recursos humanos da empresa, de capital humano, né, de todo o nosso time, toda a nossa equipe, um reflexo do que é a sociedade de Uruguaiana como um todo. Então, o que eu vejo assim, eu fui muito bem recebido na cidade e na empresa, muito bem recebido, acolhido, sabe, cara? Hoje mesmo eu estava saindo para vir agora aqui para nós gravarmos o podcast. E uma das meninas da minha equipe, eu sempre falo onde eu vou, né, e tal, até para elas ficarem sabendo qualquer coisa. E uma das meninas falou assim, tá chovendo, tu trouxe guarda-chuva? Sabe, tipo mãe, assim. Se importa? Se importa, sabe, cara, eu achei aquilo tão legal. Eu falei, não, tá tranquilo, tô com jaqueta aqui. E não é um dia nem outro, quase todos os dias tem uma ali que traz um bolinho, traz um salgadinho, tu tá longe da família. Então, eu acho que tu vai gostar de ser confortado dessa forma. Cara, isso é muito legal. Então, assim, o mínimo que eu posso retribuir para essas pessoas, né, é justamente dar o todo que eu posso, né, em termos de potencialização, de qualidade de vida, né, que esse é um dos nossos objetivos para os colaboradores, condições de trabalho melhores, né, fazer com que muitas pessoas queiram se desenvolver academicamente falando, né, em termos de formação e de informação, e tudo isso tá na mescla da nossa receita de sopão, digamos assim, dos novos projetos que vêm para aí já a partir de 2022. Perfeito. Marcelo, valeu. Acredito que se a gente quiser, a gente ficava mais tempo conversando. Certeza. Mas deu para perceber que a pessoa que veio para o Uruguaiana, o Marcelo Gomes, né, tirando hoje que a posição que você está, né, que você está trabalhando, vem agregar a nossa comunidade, né, ou seja, as pessoas têm muito a ganhar, porque eu acredito que quando tem uma pessoa que enxerga o mundo dessa forma, é bacana para onde ela está inserida, porque a gente vê tanta violência ou tanta ignorância, e quando eu falo ignorância, as pessoas levam para o lado pejorativo real da palavra. Uma ignorância nada mais é do que as pessoas não conhecerem as coisas, entendeu? Então, a pessoa que traz conhecimento nessa parte de pessoas, de capital humano, é muito bacana. E principalmente por estar à frente de uma referência, né? Sim. Que é a empresa, que é o Grupo Baclise. Seja potência, em primeiro emprego sem experiência e o que for, né? Então, é muito bacana ter aqui na nossa cidade. Beleza, cara. Só tenho a agradecer. Valeu! Valeu mesmo. Obrigado, e estreamos o nosso rapaziada. podcast aí, né? Show de bola. Valeu. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.